Fala turma, tudo bem? Estamos começando mais um MD Ensino Cast. Eu, Gabriel Rangel e meu grande amigo Rafael Melo. Ah, você ia falar, né? Desculpa. Não. Você quer se apresentar? Não. Já, acho que a pessoa já te conhece, de né? casa, já de casa. É. Rafael Melo. Hoje tá só nós dois aqui. Pela primeira vez, acho, no MD Ensino Cast a gente tá só nós dois. Porque a gente queria conversar com vocês sobre um tema que a gente gosta muito, discute muito entre nós dois. Então, a gente achou que daria aí conta do recado nós dois conversando sobre o assunto. E o assunto de hoje é... Experiência do paciente. Cara, assunto pesado. Um assunto ou leve, né? É um assunto que não tem como a gente não discutir, né, Gabriel? Não tem como a gente falar em assistência sem desconsiderando a experiência do paciente. Hoje né? em dia, cada vez mais não existe a menor possibilidade da gente falar sobre assistência sem falar sobre experiência. A gente vai conversar sobre isso ao longo do capítulo. A experiência, mesmo num desfecho positivo, a experiência do paciente é extremamente importante. Exato. Né? Às vezes a gente tem um insucesso no tratamento, mas a experiência do paciente, quando ela é positiva, a gente se ressignifica muito. Completamente, né? Muda tudo. Exatamente. Isso acho que eu gosto dessa palavra que você usa, ressignifica, né, cara? Ressignifica é muito forte, é uma palavra muito forte, porque você muda o resultado toma uma outra proporção, seja ele bom ou ruim, de acordo com a experiência que o paciente teve. A gente vai colocar isso também, esse contexto, dentro daí do valor, né, do valor em saúde, que a gente acredita muito, que é resultado, experiência e até custo-efetividade. A gente vai conversar sobre isso um momento mais adiante. Só passando os recados rapidamente, né, Rafael? A gente tá com o nosso curso, curso de via aérea, né? A gente está lançando essa semana aí, um lançamento novo aí que a gente tá fazendo, né? Na verdade é um curso que a gente já tem há um tempo, né, Gabriel? Sim. Na verdade talvez seja o nosso primeiro curso, a gente está fazendo esse lançamento mais oficial agora. Temos o curso de acesso venoso central, né? Central, também híbrido. E temos agora o nosso curso de ventilação mecânica, totalmente online aí. Online, com mentoria. Com processo de acompanhamento aí muito legal, né? Uma ideia muito interessante também. Então tem muita coisa legal aí acontecendo. E só vou falar para o pessoal ficar atento que está vindo um dos maiores programas de atualização em paciente aí grave, crítico, que vocês vão conhecer, hein? Coisa quente aí, né, Mel? É isso aí. A gente sempre fala muito de estar atualizado, né? De estar ciente do que está sendo falado aí, do que está sendo, né? O que tem de novo, o que tem de relevante, né? Acompanhar essas revistas de alto impacto, né, Gabriel? É um desafio, Exato. né, cara? Porra. Então, é um desafio pra gente e eu acho que se a gente puder dividir isso com eles vai ser demais, né, cara? Então é realmente um projeto muito legal, né? Essa ideia de estar num ambiente, na nossa plataforma aqui, conseguir trazer esses artigos, trazer essa discussão e estar atualizando os alunos aí, vai ser bem legal, né, cara? E para quem tá assistindo a gente no nosso canal no YouTube, @MDEnsino, tem uma novidade agora. Nosso grande aqui, Melo, além de cirurgião, intensivista, chefe de serviço, preceptor e supervisor de residência médica, além de ser um cariaciquense nato, ele é técnico de áudio e vídeo também, né, Luizão? Luizão tá aqui com a gente também. E ele meteu esse aqui, ó. Olha aqui, vocês estão vendo aí no YouTube, quem tá vendo no YouTube, no Spotify também dá pra assistir aí. Sim. Dá uma olhada. Olha lá, a gente tá dentro de uma UTI, cara. Uma UTI da pandemia, né, Gabriel? Da pandemia de sarampo, no caso, você botou, né? É mesmo. Não parece sarampo não, de poliomielite. Pequeno, assim, num lugar bem, né? É isso aí, cara. E a intenção dessa foto, olha essa cara dele. O cara é gênio, né, cara? Esse é um cara... A intenção dessa foto é que a gente vai falar de experiência do paciente, né? E com certeza... Deixa eu ver se eu saio aqui pro lado aqui, ó. Sai pro lado aí. Com certeza essa galera que tava aqui... Nessa época, que tinha uma experiência péssima, né, meu? É isso aí. Então, olha a sacada do homem. Você vê como é que é o ambiente, né, Gabriel? A primeira coisa que a gente olha é o ambiente, né? Pô, então vamos começar então, porque você já deu a deixa. Isso aí, vamos lá. Pô, nem foi combinado essa, foi bom, hein, cara? Vamos lá. Então, quando a gente fala de experiência do paciente, gente, vamos lá, um roteirinho pra gente aqui organizar a nossa mente. Quando a gente fala de experiência do paciente, na nossa concepção, primeiro a gente tem que trazer aqui um conceito. Experiência não é satisfação. É um conceito muitas vezes dúbio aí, que as pessoas têm dificuldade. Né? Misturam as coisas. Misturam demais. Satisfação, a pessoa, foi dado para ela um resultado, ela tá ok com aquilo. Basicamente, trazendo um exemplo bom você está com fome, vai em qualquer restaurante, você se alimenta, você está satisfeito, independente da experiência que você teve naquele restaurante.
eu tô passando mal, eu tô doente, eu vou ao hospital e recebo aí meu tratamento, saio de lá melhor. Isso, eu tô satisfeito com o resultado. Sai tratado, tá satisfeito com o resultado. Exato. Agora, a experiência é muito mais subjetiva, é muito mais intimista, assim, e como a gente mede isso é muito difícil. Então, trazendo para este mesmo cenário, esses mesmos exemplos, experiência é: eu vou num restaurante com fome, como, e saio de lá recomendando esse restaurante para alguém. Saio de lá extremamente feliz, porque além do prato que encheu a minha barriga, que eu vivenciei ali. Exato. Foi positivo. Exato. Né? O ambiente, o processo e as pessoas que me atenderam tornaram essa experiência muito mais do que uma satisfação. Para o ambiente de saúde é a mesma coisa. Eu ir para o hospital e eu tenho meu tratamento, esse tratamento me é dado, eu estou satisfeito com o resultado, mas eu tive uma experiência muito superior à minha satisfação, justamente porque eu fui tão bem cuidado que eu saio do hospital recomendando aquele hospital. Promotor, né? Promotor. Ser um promotor. Então, basicamente, quando a gente fala de experiência, a gente está falando sobre a capacidade de aquilo afetar o paciente, ou o indivíduo que está ali, e isso promover a ele, levar a ele a uma promoção daquele ambiente. Tanto que a escala que a gente mede aí, a experiência é a escala de promoção, ou seja, a NPS, que é se eu promovo aquele ambiente ou não, né, Melo? Perfeito. E se a gente consegue dizer se esse indivíduo é promotor ou não. Ou não, né? Porque é difícil medir experiência, então se eu estou recomendando é porque a minha experiência foi boa. Positivo. E é muito simples, assim, apesar de no começo parecer confuso, mas é simples. Se eu estou recomendando, promovendo aquele ambiente que eu estou, eu tive uma experiência extremamente positiva. Sim. E aí, dito essa diferenciação que é importante, a gente começa aqui, eu vou começar... É uma pergunta que é para o Melo, mas para mim é para nós dois e vice-versa, né? O conceito, e aí, para você promover algum ambiente promover uma experiência, ter uma experiência adequada você ter um ambiente, um processo e pessoas. Experiência hoje ela é pautada, ela é baseada nesses 3 pilares: ambiente, processo e pessoas. E aí, Melo, eu te pergunto, assim, pra gente começar, vou te perguntar, mas é pra gente bater papo. Não sei se eu consegui acertar essa resposta, não. Acho que esse é um podcast que não tem resposta certa nem errada, é um podcast que tem experiências diferentes. Qual desses pilares aí, ambiente, processo e pessoa, você acha que a gente tem que se preocupar mais, assim? Que é o grande promotor de uma experiência adequada ou não? Gabriel, assim, eu acho que olhando a experiência, assim, o que a gente consegue... Às vezes a gente está num ambiente caótico, com processos pouco maduros, e você é um cara que consegue mudar essa experiência. Então, eu gosto sempre de olhar aonde eu consigo mudar. O que eu não consigo mudar, pelo menos num primeiro momento, talvez não seja a questão maior. Então, se eu posso mudar, se eu consigo, como indivíduo, impactar na experiência, eu acho que talvez seja um pilar para a gente começar a atuar. Eu, como promotor de uma boa experiência para o paciente, eu acho que talvez seja um caminho, assim. Você acredita que a pessoa é muito maior do que o ambiente e processo? Exato. Se você está num ambiente desfavorável, com processos pouco maduros, se você é empático, se você consegue criar uma relação com o indivíduo, com o seu paciente, eu acho que você consegue trazer uma experiência positiva. E é legal, você falou, é uma coisa que você domina. Isso aí, tá dentro da sua capacidade é o que seu ambiente... Até usando aqui o exemplo, quem está ainda no YouTube, vendo o podcast, se você só olhar para o ambiente, a chance de qualquer paciente dentro desse ambiente, dessa foto aqui, ter uma experiência positiva, ela é 0, né? Isso aí. Mas eu tenho certeza que tem uma grande parte desses pacientes aqui que saíram daqui com uma experiência boa, porque provavelmente os processos deles foram bons e principalmente se tiveram aí uma relação, uma experiência de interação humana muito boa. Isso aí. Eu concordo com você, Rafa, assim, eu sempre falo que a pessoa supera... Se você tiver um ambiente muito bom, com processos muito bons, você até pode mascarar um pouco as pessoas, mas uma hora, se você não tiver pessoa, humano, humanização, interação humana adequada, uma hora, mesmo com o melhor ambiente, com o melhor processo,
isso vai atrapalhar a experiência do paciente. Perfeito. Se não tiver pessoas com a cultura ali de entregar valor, de estar agregando valor a gente está falando aqui de paciente para o paciente, isso vai vir à tona, né? Perfeito. Por mais que você tenha um ambiente muito legal, uma sala muito iluminada, uma cama agradável, uma alimentação positiva, né? Dentro do ambiente hospitalar, os processos sejam maduros, se as pessoas não tiverem uma cultura de estar trazendo uma boa experiência para esse paciente, provavelmente isso não vai se sustentar. E aí, em cima do que você falou, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Até me veio a cabeça aqui agora com você falando. O pilar que a gente mais deve se preocupar é pessoas. São as pessoas, né? Mas você acha que qual desses 3 processos, ambiente, pessoas, é o mais fácil da gente mudar? Você falou pessoas, cultura. Gabriel, eu falo até como de alguma forma aqui a gente tá tentando trazer nossa opinião e de alguma forma a gente quer tocar como as pessoas veem as coisas. Eu acredito muito na mudança de pessoas, assim, de pessoas, né? O fato de estar assistindo a gente aqui, repensar algumas coisas é muito importante. Até na formação médica mesmo. A gente está falando de médico aqui porque é o público nosso, né? O público que está. Mas até na formação médica mesmo, a gente fica muito preso no dar diagnóstico, dar o tratamento, e esquece que existe um indivíduo ali. Esquece que precisa ser construída uma relação de empatia, de confiança, e isso é muito importante. Isso devia estar na nossa formação, assim. A gente acaba... Lógico que existem pessoas, Gabriel, que têm mais facilidades com isso, assim, né? Consegue, de alguma forma... Tem mais soft skills aí. Isso é inato do indivíduo. Mas isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida, cara. A gente precisa ser desenvolvida na formação médica, porque, cara, medicina não é uma ciência exata, né? A gente eventualmente vai ter... um problema, eventualmente a gente não vai conseguir dar aquele tratamento que a gente precisa, e aí a gente precisa ter uma construção de relação para que a gente consiga entregar uma experiência positiva, né? Cara, não é discordar, mas eu vou trazer para um outro ponto, que é o seguinte: quando você olha para lei dos pequenos números, você acabou de falar, e eu me mudar, o cara ali, médico novo, aprender já a se preocupar com a experiência desde o início e tudo mais, eu concordo com você. Mas quando você vai para a lei dos grandes números, mudar uma cultura inteira de um hospital, de uma clínica, de um pronto-socorro, dentro desses 3 pilares, de novo, o mais impactante, sem sombra de dúvidas, é pessoas. Mas dentro desses 3 pilares, eu tenho minhas dúvidas se pessoas é o mais fácil da gente mudar. Às vezes eu penso que o processo... assim, na verdade, o mais fácil é o ambiente. Só que esse mais fácil, ele requer recurso. E nem sempre você tem uma condição de recurso. Às vezes está num pronto-socorro, às vezes está num hospital que não tem recurso financeiro para investir em ambiente. Então, eu acredito que se você tem, apesar do ambiente ser o mais fácil, quando você tem recurso. Se você não tem recurso, o processo... ele garante que pessoas muito diferentes trabalhem da mesma forma. E aí eu acho o processo mais fácil de mudar do que a cultura do coisa. Sem sombra de dúvida, a gente tem que mirar mudar a cultura. E o processo, e aí que está o pulo, o processo ele tem que ser para gerar uma cultura nova. Porque aí você resolve o problema de fato. Mas, na minha opinião, não é que eu sou descrente não, mas mudar a cultura, olhando para grandes números, olhando para o hospital inteiro, ela requer mais tempo e provavelmente ela vai passar por melhorar os processos, sabe, Mel? Não, tá certo. Você me convenceu. Que bom. Luizão, que bom. Ele não é muito fácil de convencer, não. Geralmente é mais difícil, mas dessa vez ele me convenceu. Eu tô tentando convencer ele. Tem 2 dias sobre a landing page, você coloca curso de ventilação separado de punção, tem 2 dias, não, 2 meses, Luizão, que eu tô tentando convencer. Ele não me convenceu, não. Mas vamos lá. Mas vamos ver se eu mudo o discurso com a experiência do paciente. Tá bom. Cara, e você falou outra coisa ali que eu queria puxar pra gente discutir. Experiência. Deveria ter uma matéria sobre isso na faculdade? A gente deveria estar discutindo mais isso desde a faculdade? E aí eu vou ser mais duro aqui pra gente pensar. Como fazer isso? Como discutir experiência? Não só na faculdade, em todos os ambientes. Gabriel, na verdade a gente, pelo menos a nossa formação, isso ficou muito longe, né? Assim, eu acho que a gente, na verdade a gente volta, vai
sai da faculdade, faz uma especialidade, uma segunda especialidade, para ver que às vezes a gente precisava ter adquirido algumas habilidades lá atrás e que poderia ter, né, a gente poderia ter feito até um caminho muito mais tranquilo, né? Eu acho que é uma mudança, cara, assim, a visão médica, assim, muito cartesiana, assim, de diagnóstico, tratamento, né, assim, muito... Isso precisa ser mudado, assim, a gente precisa, o médico precisa entender que ele precisa ser mais humilde, né, em relação ao processo de saúde, doença ali, entender que não é simplesmente dar um diagnóstico, fazer um tratamento, a gente precisa construir uma relação com o paciente. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente vê muito pouco na faculdade, né, Gabriel? A gente vê, poxa, não tem uma matéria sobre isso, não tem, sabe? Isso também é difícil mesmo, assim, não acho que seja fácil, né, engajar as pessoas se preocupar em como atender aquele paciente, se preocupar como aquele paciente está percebendo o que está sendo falado com ele. Então, isso é uma mudança que eu acho que precisa acontecer, mas eu não sei se é um caminho fácil, assim, se é uma coisa tranquila. A gente aprende, a gente ouve falar sobre relação médico-paciente, mas experiência é diferente, né? A relação médico-paciente, para mim, ela é uma relação com qualquer relação que deve acontecer. Relação médico-paciente é a mesma relação garçom e cliente, sempre entendendo que o médico, na verdade, isso que é duro. E acho que é aí que muda a experiência. É aí que muda o mindset. O médico tá ali para servir ao paciente. Por isso que eu nem gosto desse nome paciente. Apesar de detestar também o nome cliente. Cliente tem uma conotação comercial muito grande. Mas paciente tem uma conotação acho que até de subvalorização do que aquele cara tá ali. Sim. Aquela pessoa, aquele indivíduo. Eu até entendo, talvez, o paciente, porque ele tem um processo de doença, ele precisa ser paciente com a doença. Mas ele precisa ser paciente com a doença. A gente não pode querer que ele precise ser paciente com o médico. É inverso a relação, cara. A relação tá errada. Sim. A gente fala de um jeito e a gente aprende de um jeito, a gente tem exemplos de jeitos. Isso na formação de faculdade, residência, no dia a dia, que é o contrário. O paciente, ele está sendo o paciente para com o médico. Ele pode esperar o médico por horas e horas e horas a fio para chegar no ambulatório, no consultório, no ambulatório. Ele pode esperar o médico atrasar, ele pode esperar o exame sair, ele pode esperar toda a relação do convênio de liberar. Calma aí, cara. Quem é o detentor do problema é o cliente, vamos colocar assim, porque não existe muita outra palavra. É o indivíduo. Ele é o detentor do problema. Cara, se ele é o detentor do problema, Melo, eu tô ali para servir, para resolver. Quando eu chego no restaurante, vamos fazendo as mesmas analogias, quando eu chego no restaurante, eu chego com fome. Vem o garçom... A fome é o problema. A fome é o problema. O garçom vem me servir, o chefe de cozinha vem me servir, o cozinheiro vem me servir, o barman vem servir a minha sede. E aí o indivíduo, quando chega no consultório, ele chega com um problema que é a doença, e muitas vezes a gente não entende que nós estamos na posição de subserviência. Que nós precisamos servir, cara. E quando a gente não mudar esse mindset, a gente não vai melhorar a experiência do doente. Concordo. A gente não vai, cara. E não adianta, eu começo a ficar meio inflado, né? Essas coisas me tocam, né, cara? Você sabe bem. E não vai, cara, querer fazer um consultório lindo, botar flu-flu, café da Nespresso, botar cantinho. Pô, esses dias eu vi no consultório, o que era de dermatologia, cantinho instagramável para tirar foto. Pô, não adianta, cara. Não adianta. Sabe por quê? Porque você não está se colocando. Isso vai mudar a experiência, vai mudar o ambiente. Na hora que o cara entra, se o mindset não tiver mudado, não tiver ajustado, e o médico entender, cara, esse ambiente todo que eu construí aqui é para você. Sim. Não é para eu poder te vender mais. Isso é uma consequência. Sim. Mas é para você, para eu te servir da melhor forma. Pra gente se conectar, Pra gente se conectar. Cara, aí a gente começa a falar de experiência, Melo. Sim. Aí a gente começa a falar. Por isso que o ambiente que tá aqui atrás da gente, ele é um pedaço muito pequeno da experiência. Porque, como você bem disse no começo, tudo muda se a cultura
tiver mudado e a cultura tiver com um pensamento de subserviência. E a gente acha, às vezes a gente sai achando que eu preciso ser o melhor profissional, tecnicamente o melhor profissional, e aí eu posso abrir mão de uma relação com o paciente. Nossa. Cara. Isso é uma coisa que, cara, é muito... na verdade, assim, a gente tem visto cada vez mais as pessoas percebendo isso, e quanto se perdeu tempo achando que simplesmente eu preciso ser o melhor. Lógico que a gente precisa ser o melhor. Mas não dá pra ser o melhor sem conseguir conectar com as pessoas, sem entender a dor desses pacientes, sem entender o que ele precisa. Isso é medicina, cara. Na verdade, a formação médica é pra isso, cara. A gente foi formado pra isso. Foi o que você falou, a gente tá falando de medicina, mas isso é enfermagem, isso é fisioterapia, isso é... Só pra deixar claro. Você falou uma coisa brilhante, cara. E é muito comum isso, né, Melo? Infelizmente, o que é uma tristeza gigantesca. Porque você tem médicos muito bons, extremamente qualificados, e eles abrem mão da subserviência, justamente porque eles entendem, eu prefiro acreditar dessa forma, que toda a dedicação dele para ser um médico extremamente qualificado já deveria bastar para o paciente. Só que, cara, esse background dele aí, o paciente não vai ver. Ah, mas aí eu já ouvi falar isso. Não, mas, cara, aí ele vai num médico que é super legal e não vai resolver o problema dele. Ok, não estamos falando que tem que ser só legal. Sim, sim. Ninguém tá falando aqui que tem que ser só experiência. Ninguém tá falando que precisa abrir mão da técnica. Exato. Não é isso. Não é isso. E durante muito tempo até foi. E hoje ainda parece que é. Né? Tem muitos médicos aí que estão muito mais preocupados com a experiência só também e não estão preocupados com a técnica. Mas uma coisa não é para excluir a outra. Claro. Nem de um lado e nem do outro. Sim. Concorda? Concordo totalmente. A gente tem que desconstruir essa ideia, cara, de que eu sou muito bom, o paciente, eu orientei o paciente, e se não funcionou é porque o paciente não seguiu. Não é isso, cara. Na verdade, não funcionou e o paciente não seguiu porque você não conectou com ele. Exato. E isso é uma coisa que precisa acontecer, Gabriel. A gente precisa trabalhar isso. Aí a gente fala aqui de rede social, de YouTube, de Instagram. Cara, se a gente, médico, cara, não usar dessas ferramentas para se conectar com os pacientes, não faz sentido, cara. Do ponto de vista profissional, sabe, Gabriel? Não faz sentido nenhum você usar essas ferramentas se você não consegue criar conexão. Exato. Então, assim, e aí a gente entender, se essa experiência for positiva, cara, seu consultório vai funcionar, seu paciente vai ficar, né, vai ficar aderente ao tratamento, vai voltar na sua consulta. Então, cara, isso é muito importante. Isso para mim é fundamental. Tá? O mercado vai se abrir, né, cara? Assim, se você quiser olhar para esta ótica da experiência, o mercado vai se abrir. E a gente sempre reclama, tá muito difícil, tá muito competitivo, né? É operadora de saúde, é valor cada vez menor. Cara, mas se você não buscar se diferenciar nesse aspecto, Gabriel, eu acho que cada vez vai ficar mais difícil mesmo. Eu ia te perguntar isso, uma das próximas pautas, que seria essa, assim. Se a remuneração médica ainda, ela já não é, e ela não vai ser ainda mais. E aí eu não tô falando nem só de hospital, não. Tô falando de consultório, de tudo. Pautada na experiência. Assim, qual o peso que a experiência vai ter? Gabriel, é engraçado, né, que a gente fala, às vezes, de SUS e acha sempre... Por exemplo, hoje, né, do SUS mesmo, existe uma cobrança de experiência, né? No hospital que eu trabalho, é uma cobrança de experiência do paciente, de relação com o paciente, que é muito forte, inclusive impactando no repasse de contrato mesmo. Então, assim, cara, isso está acontecendo. Assim, basta a gente se atentar e perceber que a gente precisa construir isso com nossos pacientes, porque isso já é uma realidade, cara. Isso já é uma realidade. Eu acredito que, assim, a remuneração já existe, foi o que você falou, já é uma realidade do SUS, inclusive. Acho até que o Espírito Santo é um pioneiro dentro desse aspecto. A gente sabe que ainda está engateando um pouquinho, mas já de remunerar com experiência, com cálculo de experiência. A gente tem muitos hospitais aí, tem um livro muito bacana, esse Disney Administrar Seu Hospital, é uma sugestão de leitura aqui sobre experiência do paciente. Tem um outro também muito mais robusto, mas esse o Disney Administrar é um livro pequeno, acho que é uma sugestão de leitura muito, muito legal. Ele traz como que a Disney ela cresceu por experiência, né? Eu não fui na Disney, mas sei que vai na Disney desde 10 anos de idade. Parece. Vai? Não. Quantas vezes já foi na Disney? Fui uma vez, mas fui em alguns parques só, não consegui em todos, não. Luizão, ele conta essa aí, porque nessa época ele fala que tava em Cariacica, mas tava na Disney. Não, eu tava em Cariacica. Depois não consegui nem voltar pra Cariacica, porque faltou dinheiro depois, não tem não. Ficou ilegal nos Estados Unidos? Não, meu pai ficou endividado, coitado. Foi pagar uma coisa e ficou endividado. Mas voltando ao tópico, Se Disney Administrar Seu Hospital, é um livro muito legal que ele traz
muito esse olhar da Disney de experiência para cada detalhe, né? E então já tem, os hospitais hoje já estão muito, muito preocupados e muito ligados com a experiência. Mas eu acredito que ainda falta, eu vejo de novo grandes números assim. Eu vejo o hospital preocupado, eu vejo a gestão de saúde pública preocupada, mas falta para todos esses players a ponta tão preocupada. E de novo, não é relação médico-paciente. Sim, sim. Não é relação enfermeiro-paciente. É preocupação com a experiência. A relação médico-paciente, ela te dá satisfação. Por isso que, voltando, só conectando com a pergunta anterior sobre como ensinar na faculdade, eu acho que ensinar na faculdade é expandir o conceito de relação médico-paciente. Relação médico-paciente, ela é o básico. Ela é a satisfação. Vou te satisfazer te dando uma relação cordial. Você tem um problema, eu vou tratar esse problema. E eu vou ser cortês com você e tudo mais. Agora, experiência é como que, nesse momento que você precisa ser paciente com a sua doença, ou melhor, sua relação com a doença. Acho que experiência no paciente, né, na saúde, ela é isso. É como que eu melhoro a relação do indivíduo com a doença dele. Aí a gente está tocando em experiência, cara. Se eu me preocupar em me perguntar sobre isso, aí eu toco em experiência. E eu acho que é assim que tem que vir na formação médica. A gente tem que começar a cutucar, criticar os nossos alunos para que como você melhora essa relação. E por que eu gosto de subserviência, cara? Porque eu vejo muita gente falar, de empatia. Bicho, empatia é muito complexo, sabe? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Se eu estiver falando de forma conceitual errada aqui, me desculpe, mas é como eu entendo. Se colocar no lugar do outro numa situação que às vezes um paciente tem uma condição de vida completamente diferente da sua, isso é muito complexo. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, difícil, cara. Sim. Eu falo uma coisa meio polêmica dentro com os residentes e tal, que é, eu não gosto da empatia. Para mim, empatia não serve para nada no cuidado do paciente. O que serve é a subserviência. Quando eu digo que a empatia não serve para nada, é óbvio, claro que eu estou exagerando, que estou forçando a barra. Que a empatia não é para todo mundo. Não dá nem todos conseguem, né? Nem todos conseguem ser empáticos. Porque eu não consigo, mais empático que eu seja, às vezes eu não consigo. Como é que você vai ser empático com a mãe que perdeu um filho? Você nunca vivenciou uma situação dessa. Exato. Agora eu consigo servir essa mãe. Perfeito. E eu consigo servir. Se eu estou sendo subserviente, aí sim eu estou melhorando aquela condição de dor dela. Legal. Então eu acredito nesse caminho para que a gente treine os nossos alunos dentro desse caminho. Porque aí não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se eu me relaciono bem. Não, eu estou o tempo inteiro pensando em como servir para poder atender aquele paciente. E aí, cara, olhando para o mercado, eu acredito que quem não já estiver nesse momento, acho que esse podcast vai lá dia 3 de abril, quem não estiver no dia 3 de abril já se preocupando no consultório dele, na relação dele com o paciente dele, de como agregar experiência, seja por ambiente, processo, mas principalmente pessoas, esse cara tá ficando para trás. Ele não vai chegar, vai estudar, cada vez mais tem outros podcasts que eu já ouvi, que já falaram de experiência, tem curso, o Círio tem uma pós. Tem que ter investimento, sabe? Tem investimento, cara. Investimento. Assim como você investe, vou fazer um site, cara, você tem que investir nisso aí. Não, vou fazer um curso de peeling. Sim. Vou fazer um curso de implante capilar. Fazer um curso de como me conectar com meus pacientes. Conectar com os pacientes. Isso precisa acontecer. E tem um monte. E aí, para interno também, para medicina interna também, que é nosso maior público aqui. Medicina interna também tem um monte. Tem umas pós do Círio, cara, um MBA em experiência, umas coisas muito legais. E tem muita informação, né, cara? A gente tem que parar, Gabriel, com essa história essa família é muito chata. Eu sei, cara, que a gente fica o tempo... chegou uma queixa de ouvidoria de uma família que você atendeu aqui, doutor. Nossa, essa família é enjoada demais. Cara, a gente precisa entender o que tá acontecendo ali. Não dá pra você ter um preconceito, isso é chato, eu não vou responder isso aqui. Cara, se existe uma queixa, a gente precisa entender. Às vezes a família tá com um outro problema, um problema além daquela questão de saúde, e ele precisa ser absorvido. Exato. Seja por você, seja pelo próprio hospital, pela própria equipe do hospital. Então a gente precisa ouvir, né, cara? Exato. E ninguém tá falando que é fácil. Não. Ninguém tá falando que você não vai falar, putz, caramba, agora não, agora eu tô cansado, agora eu tô... Ninguém tá falando que é fácil. Sim. Mas o propósito da medicina, você tem que estar conectado ao paciente e, de novo, não só para ter satisfação e nem relação, é para você
promover uma experiência. E graças a Deus que a gente está avançando na medicina. Eu acho um pouco que o culpado por esse avanço é exatamente porque a gente tem mais médico no mercado. A gente começou a buscar formas de nos diferenciar, de se diferenciar os médicos. Cada vez mais os pacientes são exigentes porque têm acesso. A humanidade, de uma maneira geral, está muito mais confortável, as pessoas têm mais conforto, as pessoas têm mais relações de boa qualidade. Né, essas relações têm mudado, graças a Deus, né, desde dentro de casa, da relação marido e mulher, cada vez tem se preocupado mais que as relações elas sejam saudáveis. E eu acho que dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente da saúde, a gente não pode deixar isso passar, cara. Não pode, Gabriel, não pode. E se você achar que isso não é importante, você tem que repensar a medicina como carreira, assim. Porque não tem como, cara. Mesmo se seja um cirurgião que fica só no centro cirúrgico, cara, não tem como você abrir mão disso aqui, cara. Não tem como pensar que você não precisa buscar se conectar. Não tem como. Eu também acho. Cara, pra gente trazer para um campo mais prático aqui, alguns insights aqui, assim, nosso. Quem gostar, comenta com a gente no Instagram. Quem quiser colocar aí no YouTube, nas legendas, nas coisas, nos comentários, outros insights, eu acho que vai ser muito rico, muito válido. Mas insights, assim, o que você melhoraria na experiência de um paciente se você fosse o gestor, o coordenador do pronto-socorro? Pode ser muita coisa, não. Você não, vou reformaria isso, construir um hospital novo, não sei o que, não. Não, dentro de uma realidade lógica, tá? Eu tenho todo o dinheiro da Mayo Clinic, não. Como gestor, talvez, que você até trouxe aqui, eu acho que investir em processo seria muito interessante. Então, se eu tenho um horário para fazer uma visita médica, se essa família chega no horário, tem um horário para recebê-lo, né? Tem uma equipe que possa receber essa família, se tem, né, uma organização de entrada e saída de pessoas, se tem um setor de atendimento, né? Isso, né? Você construir esses processos, eu acho que é um caminho de você melhorar essa experiência, né? Então, muito assim, bom, lógico, pensando em ambiente, lógico, se você tiver um pronto-socorro limpo, bem cuidado, né? Isso com certeza traz uma experiência muito melhor para o paciente e para a família, né? Cara, sensacional a sua resposta. Porque quando a gente olha para o pronto-socorro, então a gente vai... E eu concordo 100%. Não tinha pensado dessa ótica, eu tinha pensado de uma forma um pouco diferente, mas eu nem vou... Agora eu concordo plenamente com você. Eu nem vou falar o que eu tinha pensado, só vou organizar o que você falou. Olhando para o pronto-socorro, dentro do pilar ambiente, pessoa e processos, você destacaria processos. Falando como gestor. Nós estamos falando como gestor, né? Não estou falando como plantonista, né? Olhando como gestor. Como gestor, eu acho que os processos sejam muito bom. Mais fácil de se atacar, com certeza. Tem que fazer um corte desse aí que eu achei tão bom. Por que eu achei bom, gente? Porque olha só a lógica. Eu não sabia, tá? Mas assim, olha a lógica porque eu interpreto disso. Pronto-socorro, o paciente vai ficar pouco tempo. O ambiente é extremamente difícil. É claro, você pode melhorar, vai pintar, vai melhorar. Mas o ambiente é caos, né, cara? O ambiente é caótico. Ele tende a ser caótico. Por melhor que ele seja, ele vai ser caótico. É claro que você não precisa deixar do jeito dessa foto aqui. Mas ele tende a ser caótico. Pessoas, as relações... É óbvio que não é para deixar nenhum largado, nenhum desses outros 3 pilares largados. Você escolheu um. Nós estamos falando um ponto de ação, um ponto de ataque. Onde a gente vai atacar primeiro. Exato. Pessoas são muito transitórias no pronto-socorro. Seja porque o turnover da equipe é alto, seja porque o turnover de turno é alto também, né? Troca plantão, troca... Então você construir uma cultura muito forte de pessoal... Isso demanda um esforço muito grande. E também, até mesmo na relação com o paciente. É muito pouco tempo para você criar uma grande relação de experiência. É um tempo muito curto, né, Gabriel? Exato. Um ambiente pouco controlado, Exato. Né? E o ambiente que, quando os processos funcionam bem, Melo, cara, o ambiente não se torna caótico, porque todo mundo tá sendo mais liberado, as coisas estão liberando, tá mais vazio. As pessoas vão ter mais tempo para poder se conectarem, porque os processos permitiram esse tempo. E aí você, com mais tempo, consegue começar a melhorar a relação entre outros. Então, cara, sensacional. Sensacional. Eu acho que processo... E, cara, e se você já foi no pronto-socorro, você quer que o seu processo de triagem seja rápido,
você quer que seu processo de chamada para o médico seja rápido, que o médico determine o seu atendimento rápido, não, é óbvio, você não quer ser atendido muito rápido, mas você não quer ficar lá, ter uma consulta de 1 hora. Você quer que a medicação chegue até você rápida, que você saia rápido, ou que se você for internar, que todo esse processo saia rápido, você ir pro quarto ou pra UTI rápido. Perfeito. Então você foi brilhante, cara. Eu acho que o pronto-socorro é isso, cara. E aí eu acho que é onde a gente tem que atuar. Pensando como um gestor, né? Cara, agora que você foi tão bem na primeira, eu quero ver, então, hein? E no ambiente de enfermaria, internação, o que você acha desses 3 pilares? Qual o insight que você daria para a turma e melhorar a experiência do paciente? Olhando o paciente de enfermaria, é um paciente que tem uma internação um tempo maior, né? Uma permanência maior no hospital, né? Então a gente olha, né? Esse paciente vai acordar e dormir no hospital. Então tem todo um processo ali que ele vai ter que vivenciar ali, né? Né? E aí, né? Se esses processos não estão bem organizados, você acaba se expondo muito. Mas você vai botar no processo de novo? Não, calma, calma. Então eu acho que processo talvez não seja o alvo de atuação. Talvez não investiria talvez em processo. O ambiente, cara, se você consegue que esse paciente tenha uma cama legal para dormir, tem uma possibilidade de assistir uma televisão, isso é uma coisa muito positiva. Você consegue trazer uma experiência interessante com um despendimento de energia que não é tão grande assim. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu acho que... Escolhe. Eu pensaria em pessoas. Opa! Assim. Eu acho que assim, você conseguir nessa internação mais prolongada, se o paciente não conseguir ter uma relação com o médico que está assistindo, com a enfermeira, com o fisioterapeuta que está assistindo esse paciente, eu acho que a experiência não é positiva. Tá? Então, assim, e aí a diferença toda aqui, Gabriel, que na enfermaria, geralmente é a mesma equipe. Você tem uma enfermeira diarista, um médico que vai passar todos os dias na enfermaria. Então, assim, eu acho que talvez, né, desses 3 pilares, investir em pessoas, investir numa horizontalidade de cuidado, seja mais interessante para a enfermaria. Sensacional. Para mim, match também 100%. Não que você esteja fazendo a prova, mas pelo menos tá dando match em 100%. Você tá perfeito. Eu acho que aí, olhando até pelo meu raciocínio, que foi o que você construiu, né? Eu vou ter muito mais tempo de exposição. Sim. Eu vou ter que ser mais paciente por mais tempo, né? Então, você ter... E as pessoas que estão lá, elas também têm mais contato. E aí você investir... E o pior para mim, Melo, é que, honestamente, de todos os setores do hospital, infelizmente, eu acho que a enfermaria ela ainda deixa a desejar nesta relação, não por conta das pessoas que estão lá, mas porque, em geral, elas são subdimensionadas para o tanto de trabalho que se tem. E aí, quando você ainda inclui que ele precisa atuar de uma forma de conexão maior com o paciente, isso requer, acima de tudo, mais tempo. Claro. A gente falou que ele tem tempo em relação a dias, mas em relação ao turno, ao tempo de trabalho, ele acaba não tendo. Claro. Então, pelo subdimensionamento de equipe, o recurso humano ele é muito mais limitado dentro da enfermaria, né? E aí acaba que isso dificulta a promoção de uma experiência adequada, principalmente porque é nesse pilar que eu também acredito que a experiência vai se superar dentro da unidade de internação. Mas assim, Gabriel, volto a dizer, a gente não está dizendo que a gente precisa abrir mão dos processos, do ambiente. A gente, obviamente, a gente está dizendo o que é mais estratégico, talvez. Exatamente. A gente vai começar o que eu pensaria aqui no ambiente de enfermaria. Exato. Né? Então, eu penso muito, sabe uma coisa que eu acho que enfermeiro, médico, a comunicação entre eles e com o paciente é muito ruidosa, cara. Muito. É muito ruim, quebra muito. E aí, por conta desta quebra, a experiência, a quebra da comunicação do médico com o enfermeiro, com o fisioterapeuta e com o paciente, de todos esses com o paciente, é muito ruidosa. Gabriel, ainda só com o paciente, é entre esses profissionais também. Não, isso, entre eles e com o paciente. Exato, então assim, e aí o paciente vê uma equipe que não está agregada, que não está coesa, ele olha e vê aquilo ali, ele está às vezes uma semana internado, e aí o tratamento da fisioterapia é de um jeito, da médico é outro, da enfermagem, e isso é muito ruim, assim, isso cria
uma fragilidade muito grande nesse cuidado. Por isso que a gente sempre advoga, né, Gabriel, assim, uma construção de um planejamento terapêutico multidisciplinar. Perfeito. Né, cara? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Talvez na UTI, não sei se a gente vai falar de UTI também, esse é um processo até mais maduro, né? Mas assim, na enfermaria isso também tem que ser uma realidade, Sim. cara. A gente precisa ter... Até porque esse paciente às vezes tem uma internação ainda mais prolongada na enfermaria, né? Então, assim, isso é muito forte. Né? Eu ouso dizer, e eu falo isso, tenho aula de experiência sobre isso, que para mim o mais importante, e não é só para mim não, tem trabalho disso, o que mais impacta a experiência do paciente na internação, na unidade de internação, é a ausência do conhecimento e controle do seu plano terapêutico, do seu plano de cuidado. E aí isso só acontece se as pessoas estiverem conectadas entre elas, os profissionais estiverem conectados entre eles e conectado com o paciente. Isso para mim Gabriel, e mais do que experiência, cara, aí a gente volta à questão toda, você tá falando aqui da decisão do gestor. Mas, cara, aí a gente volta em custo, tempo de internação. Sim, muda tudo. Putz, isso tudo, cara, isso tudo vai ser muito melhor quando você tem coesão aí, entendi, cara. Então entendi. Isso é realmente muito interessante, muito interessante. Vamos ver se dá match e se checa a última. É outra? Não, agora vamos pra você, ué. Então vai, mas é site da UTI, ué. Não, então só da UTI mesmo, da UTI você não vai falar não da UTI? Não vou falar, mas então você quer falar? Não, pode falar. Não, agora eu tô até com medo de falar errado. Fala, ué. Você fez... Cara, você prepara, ele prepara, gente, um roteiro aqui, e quase nunca eu sei do que vai ser perguntado aqui. Na verdade, nunca eu sei. Então, assim, é extremamente desconfortável pra mim, que ele já preparou as perguntas e tem as respostas na cabeça dele. Então, pra mim, cara, é sempre essa ainda bem que a gente tira o tatu do buraco. E aí ele tem que falar, ele tem que achar um lugar. Ele traz o problema, a gente traz a solução. Então, não tem problema pra gente, não. Mas, assim, pelo menos pra não ficar assim, responde um aí então, na UTI, fala pra gente, conta aí então. Cara, pra UTI então. Gente, vamos lá, os 3 pilares. Vamos lá, vai, faz a pergunta. Vamos lá, então. Eu não posso fazer a pergunta. Pode, vai. Então assim, a gente falou de 3 pilares aí da experiência do paciente, né? Ambiente, processos e pessoas. Uhum. Na UTI, o que você como gestor, coordenador da UTI, o que você acha que seja a frente primordial para ser investido se você quer melhorar essa experiência no ambiente da UTI? Por onde você começaria? Sem sombra de dúvida, a gente começou. Sem sombra de dúvida. É importante dizer que a gente já falou que um não exclui o outro. Não. A gente sabe que a gente tem que trabalhar as 3 frentes, mas se eu quiser uma mudança mais rápida, por onde você começaria? Cara, eu vou te falar que vai parecer engraçado, mas eu achei lindo quando você começou a responder, porque ia encaixar exatamente nisso. No ambiente. Uhum. A UTI precisa evoluir de forma ambiental. Por que eu digo isso, Rafa? Porque as pessoas na UTI, elas, por estarem mais intensamente no espectro de tempo médio, a gente falou do PS, um espectro de tempo muito curto, enfermaria, um espectro de tempo muito longo. Na UTI, o espectro de tempo médio. As pessoas, de uma maneira geral, evoluíram e têm uma interação com o paciente muito melhor do que já foi. Legal. Estão mais prontas a servir, eu tenho essa sensação. Posso estar errado, mas eu tenho a sensação que elas estão mais prontas para servir. Sem sombra de dúvidas que de todos esses locais, os processos na terapia intensiva, provavelmente, ouso dizer, que são os mais robustos. São os mais utilizados. Sim, então o processo não é. Só que o que acontece ainda? É isso aqui que acontece, quem está na foto. O ambiente da UTI, ele ainda é aquele ambiente de o paciente vai ficar lá, a família vai ficar fora, o paciente está sedado, eu não preciso me preocupar muito com a iluminação que está na cara do paciente, eu não quero saber se eu abri a janela, se eu tenho televisão e a televisão está num patamar que o paciente consegue enxergar, se eu tenho ruído de mais ou ruído de menos, se eu tenho banheiro para o paciente poder tomar um banho, se a água está quente, se eu tenho bebedouro para o paciente tomar água. O ambiente da UTI é um ambiente frio, né? E se eu tenho, só para concluir, se eu tenho um ambiente que proporciona a família ficar com o doente. E quando a família fica dentro da UTI hoje, que graças a Deus é cada vez mais, ela fica também extremamente desconfortável. E a gente sabe que o espectro de tempo vai ser mais ou menos, médio, né? Vai ser um pouco maior. E daqui a pouco a gente está tendo que tratar o acompanhante, porque a gente liberou para ele ficar, porque os nossos processos são legais, porque a gente se preocupa com a pessoa, a gente está tratando ele bem, só que ele está sentado numa cadeira ruim. Então, se eu tenho essa intenção, né, dentro do nosso serviço aí,
E cada vez mais, se eu puder modificar o ambiente da terapia intensiva, tirando isso que você acabou de falar, do ambiente muito frio, do ambiente muito distante, quebrar as paredes da UTI de fato, para trazer um ambiente que proporcione a exposição máxima daquelas pessoas que estão ali, né, com intenção de servir e com aqueles processos que são muito bem construídos, cara, explode, a experiência do paciente explode. Então é muito legal porque a gente falou cada um dos ambientes e foi sem querer, sem querer não, na verdade foi querendo porque é o que a gente acredita, né? E a gente encaixou como que cada um desses pilares pode cair dentro A gente na UTI ainda tem, né, assim, tô generalizando aqui, né, acho que a visão da família é de um ambiente muito frio, muito agressivo, né, um tratamento muito intenso, né, o próprio médico tem muita dificuldade de lidar com esse familiar dentro do leito da UTI, de questionar uma intubação, de questionar. Então a gente precisa desconstruir isso um pouco, né, Gabriel? Também, assim, eu acho que a maior resistência começa com a gente, assim, profissional médico, né, enfermeiro, fisioterapeuta. A gente tem muita resistência, parece que botou uma família ali, nossa, agora, poxa, isso é muito, né, essa mudança aí, trazendo um pouco para pessoas, sim. Isso precisa, uma coisa não exclui, né, a gente precisa entender que, eu pensando que a gente vai começar a investir em ambiente, mas as pessoas que estão ali precisam entender que precisa ser mais, né, não achar que o familiar ali é um ser estranho, mas ele faz parte do cuidado. Mas sabe por que eu penso que eu falo isso, Melo? Porque, e aí eu vou falar por experiência própria. Quando você, desses ambientes todos, que a gente conversou, desses setores todos que a gente conversou, mudar a cultura do time da UTI, se você tem um ambiente bom, porque não adianta também se trazer uma familiar e, como eu disse, ela ficar extremamente desconfortável, quanto que ela incomode a equipe, eu acho mais fácil mudar o mindset da equipe da UTI nesse relacionamento. O ambiente é diferente. E até comparativo aos outros, porque a gente já está vivendo a era que as famílias estão dentro da UTI, devem estar, que o médico, vamos dizer assim, ou o enfermeiro, que quer que seja, tem um certo questionamento da família, né? Tem um questionamento, uma indagação, não é questionamento, indagação da família. Então, eu não sei se é porque eu sou um otimista tóxico, como me chamam lá na UTI, mas eu acho que a equipe, ela, até respondendo aquela, sendo contraditório com a minha primeira resposta lá sobre o que é mais fácil, para a UTI, eu acho que a equipe não é o pior dos problemas. Até porque na UTI também a equipe, existe um conceito de equipe muito grande, existe um conceito de liderança muito grande. Então se a gente tivesse botar na ordem que os processos são os mais prontos, assim, mais maduros, a equipe se acha que ela vem rápido, porque tem essas lideranças, e eu acho que a gente precisa melhorar o ambiente para que realmente a gente agregue experiência ao paciente. Legal. Essa é a bandeira que eu levanto hoje, é o que eu chamo muito de UTI sem parede, é quebrar as paredes da UTI para a família, quebrar para construir um ambiente mais agradável, quebrar para trazer e a gente levar os processos da UTI para a enfermaria. Que já acontece muito com a medicina hospitalar, a medicina hospitalar é a grande aí esperança de um futuro melhor, eu acho que na medicina interna. Legal. Então, para finalizar, a gente começou com pronto-socorro e emergência, a gente falou que talvez começando um investimento maior à frente, mais interessante se começar a investir são nos processos, né? Isso. Você tem um atendimento ali muito rápido, né? Então, processo muito bem construído, acho que a experiência é muito positiva. Aí depois mudamos para enfermaria e aí a gente discutiu sobre pessoas, relação de pessoas, uma internação mais longa, e na UTI a gente finaliza falando de ambiente. Legal, né, acho cara? Que ficou muito legal, né? Ficou bem... Mostrou o caminho do hospital, né, cara? Legal. E aí... E o cara, isso não estava no roteiro. E quando o cara sai do hospital, o que você acha que... Porque parece que o hospital, o paciente foi de alta, ou até mesmo no consultório. O consultório tem essa relação maior, né, de conectividade, ou não. Mas o cara saiu do hospital e acabou a relação dele com o hospital. Você acha que a gente tem que mudar isso? Gabriel, hoje com as redes sociais aí, eu acho que, né... A relação não termina, né? A relação continua, né? A gente tem o paciente está te acompanhando, existe uma relação ali muito forte. Ele acompanha o hospital, ele acompanha o médico que atendeu ele. Exato. Só que aí você não acha que a gente deveria começar a olhar para isso?
Porque, assim, porque você falou, a rede social tá aí. E é isso mesmo, a rede social tá acontecendo. Mas, se já existe e tá acontecendo, não tá meio desorganizado, porque no fim das contas, você não acha que tá acontecendo uma via de mão única? Olha só, é isso que eu quero te provocar. Seja ambulatório, seja consultório, seja internação, o paciente recebeu alta, ou ele recebeu, ele foi para casa da consulta dele, e vai voltar daqui a 1 mês, 2 meses, o paciente acompanha o médico, o paciente acompanha o hospital. Esse cara está relacionando com esse aqui, mas esse não está relacionando com esse. É óbvio que a gente sabe que tem muito médico de consultório e tudo mais, que tem serviços de acompanhamento, de interage, responde mensagem e tudo mais. Mas mesmo isso não é organizado, de uma maneira geral. Né? É claro que tem gente que está muito à frente disso. Então eu acho que o grande pulo do gato, não gosto dessa palavra pulo do gato, né? Mas a grande novidade é a partir do momento que o promotor da saúde começar a se relacionar com o paciente fora do seu ambiente. Devolvendo. Ele está te vendo e você precisa devolver. E aí eu não estou falando só, exclusivamente, de uma devolutiva passiva, que é, por exemplo, tô devolvendo, atendendo, colocando coisa na internet, colocando educação continuada lá na internet. Eu estou falando com meus pacientes, eu estou falando com... Não, eu estou falando de algo mais individual, porque a gente está falando de experiência. Sim. Quando eu chego lá e vou lá no meu Instagram e falo pro meu paciente falar sobre hipertensão, sobre hipertensão, ótimo, é legal. Ele tá relacionando com o paciente, eu acho. Mas o seu João que toma losartana, captopril, exato, e não tá se sentindo muito bem, exato, porque aumentou a dose do beta-bloqueador, e aí? O cara chega no consultório. Será que ele precisa, Gabriel, voltar daqui 20 dias na consulta para saber que isso mudou? Será que isso não tinha que... A gente precisava repensar essa maneira? Exato, eu acho que sim. Eu acho que essa vai ser a loucura dos próximos anos aí. O cara chega no consultório, ele chega, tem um... Vamos lá, melhor dos mundos. Ele chega, tem aquele negócio lá... Concierge? Fala. Concierge, pra ele, ou no hospital. Estaciona o carro dele, ele sobe, o consultório tá lindo, a recepção do hospital tá linda. Aí ele vai pra dentro do quarto dele, cheiroso, Alexa... dentro do consultório também tem café da Nespresso com comidinha, blá blá blá. Aí ele é atendido, o médico vai lá, atende ele, seja na internação, na enfermaria a mesma coisa, as enfermeiras atendem ele muito bem. Eu atendo esse cara muito bem dentro do hospital, dentro do meu consultório. A minha secretária tem todos os processos certinhos de quando ele sair, o que ela vai fazer, follow-up, para poder acelerar o exame dele, marcar o retorno. Esse cara vai embora. Experiência ótima. Exato. Foi ótima? Foi ótimo, foi maravilhosa. Ótimo, também acho. Mas aí esse cara foi para casa. E aí? Esse é um problema, né? Dorme com esse barulho. O que a gente faz agora? Agora a gente se relaciona com ele. Isso, Gabriel, isso é todos os dias. Todos os dias. É isso que a gente tem que relacionar. A gente tem que começar a aprender, a gente tem que começar a entender isso, porque as relações, a partir do momento que a mídia social, que a rede social quebrou e construiu uma relação diferente médico-paciente, ela também está trazendo uma possibilidade de que essa experiência ela seja quase que perpétua. Tá, então vou te fazer uma pergunta agora. Mas aí e o médico vira assim, poxa, mas eu recebo só minha consulta. Vou tomar água. Eu recebo só minha consulta. Poxa, eu fiz a consulta, vou ficar dando assistência para esse paciente depois da consulta. Como é que fica isso, Gabriel? Como é que isso a gente vê muito? A consulta tá pagando pouco. Isso é uma coisa que ainda é muito forte, né, Gabriel? As pessoas sempre questionam. Essa pergunta. Tô dizendo assim, porque eu não faço consultório, a gente não faz consultório, mas sempre vem essa imagina que todo paciente recebesse alta da sua UTI e você tivesse que ficar acompanhando ele de forma remota. É difícil? É difícil. Claro que o N de pacientes que rodam na UTI ano é muito maior do que rodam no consultório, né? Desafio, não, realmente é um desafio. Mas é muito difícil. Sua pergunta ela é perfeita, assim. Mas assim, E até é boa essa pergunta, para não parecer que a gente fica falando só lá. Aqui para ensinar. Apesar de que a gente falou que era o momento dos insights. Nós estamos falando aqui insights. E aí, insights é isso, né? Cada um. Eu tenho um cunhado que ele é ortopedista, ele é médico, não, ele é ortopedista. Pô, Marcinho, eu gosto de você, cara. Inclusive, ele vai gravar um curso aqui. A gente tá conversando sobre isso, cara, porque, poxa, ele tem um paciente, vou falar do caso dele porque a gente é amigo e não vejo problema nenhum.
Não é uma exposição, mas... com a sua irmã, né? Seu amigo, né? Exatamente, cara. Isso aí é um outro Agora ele problema. deu sentido. Ele deu sentido, entendeu? Essa é outra questão, mas a gente conversa muito, cara. Conversa muito porque assim... Substituição. A gente conversa porque é o seguinte, quando ele atende uma criança, essa criança é paciente dele até chegar na fase adulta, cara. Então, até sair entrar na adolescência. Então, assim, são anos, cara. E é uma relação que ele tem que construir, cara. Isso é uma coisa que ele fala, Rafael, eu tenho que trabalhar essa relação com a família, porque... com a família e com a criança, né? Por um tempo longo, cara. Isso é um desafio, cara. Sim. É um desafio, assim. E é caro, né? Porque é a hora dele, é a hora que ele tá deixando de viver com a família dele, é a hora que ele tá deixando de viver com a esposa dele. Melo, e é legal a sua pergunta pra gente não ficar realmente muito piegas aqui, assim. Eu vou te dar uma resposta, primeiro, meio romântica, que é, você pode levar isso como um propósito, né? Então, assim, o meu pagamento é a certeza de que eu tô entregando o meu melhor para o paciente. É a certeza que esse paciente vai voltar para mim, esse paciente não vai, né? Calma, que aí já vou entrar, eu vou conectar com a parte de mercado. Tá. Então, isso aqui é a subserviência. Então, mas isso tem um preço e talvez tenha um limite, porque você vai estar abrindo mão de coisas, a gente vai estar abrindo mão de pessoas de momentos para poder fazer isso. Mas é um propósito. É um propósito. Eu acho que se você olhar pelo ponto de vista financeiro, se você olhar do ponto de vista romântico, você vai falar, a resposta vai ser essa. Cara, do ponto de vista financeiro, a gente está entrando na era vou chamar de medicina, mas é assistência, da medicina baseada em valor, que vai ser um tema, se Deus quiser, para um próximo podcast. Eu sou um apaixonado pelo tema, você sabe. E o que significa isso? É a entrega de resultado, custo, experiência. E aonde eu quero chegar? Você vai estar entregando mais valor para o seu paciente, cara. Se você vai estar entregando mais valor, você pode cobrar mais por isso. Você pode sair do seu plano de saúde? Você pode sair do seu plano de saúde. Tá bom. Márcio, Márcio. Posso falar isso? Não sei se daqui a pouco ele vai ficar até chateado comigo. Ele vai sair do plano de saúde, os pacientes dele. Não. Faz o que você entende, você achar melhor, hein, cara. Faz o que você achar melhor. Não posso falar isso, não. Mentira, Márcio. Continua no plano de saúde aí, tá? Mas eu acho que você vai entregar valor. Mas eu penso. Você vai entregar valor e você vai poder cobrar por esse valor. Isso aí. Eu acho. E assim, a família, a paciente, vai pagar, porque... Porque tá tendo uma experiência maior. Cara, porque realmente e se eventualmente algum paciente não puder pagar, você vai estar recebendo, vai estar tão feliz com tudo, com o valor que você está agregando, que o propósito vem. Sim. Então, por isso que eu quis responder em cima de propósito e mercado. Sim. Mercado está agregando valor, você pode cobrar mais, mas se ainda assim, para alguns, se você não puder, aquele cara não puder, não tiver acesso, você pode fazer o mesmo pelo propósito. E uma coisa compensa a outra. Show? Não, muito legal, cara. A gente só precisa conseguir tomar essa decisão, porque é um caminho, assim. Tô dizendo o profissional que faz plano de saúde, que atende operadora de saúde, quando ele migra para essa ideia, ele vai, né? É uma construção, né, Gabriel? Isso não é rápido, isso toma tempo, né, cara? Isso que a gente tá falando aqui tem que ter processos para você implementar toda essa relação de experiência. Em qualquer um desses aspectos que a gente falou, isso não é amanhã eu tô fazendo isso. Não, isso é. Mas se você quer ser sustentável, acha que não recebe bem, quer receber melhor pelo que faz, eu acho que esse é o caminho que você tem que criar. Não dá, você não vai evoluir se não for voltar na experiência. Também acho. Ok? Show de bola. Fechou? Foi bom, hein, cara? Gostei pra caramba, hein, cara? Eu acho que foi a imagem. Achei que no fundo, cara. Que ia ser pouco tempo aí, ó. Essa imagem aqui no fundo, que eu acho que inspirou. Essa imagem inspirou, né, cara? Gostei dessa ideia, a gente vai botar todo dia uma imagem diferente. Vou botar lá Boqueirão lá. Vamos botar. Botar a foto do Boqueirão lá. Lá de Iguaçuí, o Cristo Redentor de Iguaçuí. Vamos botar. Pô, tinha que ter feito com o Chico, hein? É verdade, botava um Cristo Redentor. Legal. Isso aí. Pessoal, @MD Ensino no Instagram, @MD Ensino no nosso canal no YouTube. A gente tem os links lá no Linktree do Instagram para todos os nossos aí cursos, e não só cursos, mas contatos e mentorias, enfim. Para as nossas conexões. Uma atualização quase diária aí de muita coisa legal, né, Gabriel? Tem atualização todo dia. Aproveitando aqui, vou te pedir então para você trazer alguma coisa sobre a experiência do paciente aí. Opa! Ixi! Legal pra gente. Ele tem nossa, maravilhoso. Vou fazer vídeo comentado. Legal. O artigo saiu uns 3 meses atrás sobre a presença da família no round multidisciplinar. É até legal, gente. Pô, massa. Eu acho legal porque a gente traz a discussão, né, e as pessoas
né, começam a pensar sobre aquilo ali. Aí eu acho que é legal você trazer dentro de um ambiente que você criou aqui de discussão, né, cara? Pô, tem uma revista, cara, vou até deixar essa dica pra galera. Tem uma revista, ó, Journal of... essa aqui, ó, como é que vai? Deixa eu botar aqui, que eu vou até botar aqui ao vivo pra gente aqui. Journal of Experience of Patients, eu acho. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, é muito legal. Journal of Patient Experience. Tá pegando aí, Luizão? Acho que não, né? Dá uma ampliada aí. Ih, cara, não, mas a gente... Não, né? Mas a gente compartilha com vocês. É uma revista super legal. A publicação bimestral. E ela traz só artigo pautado em experiência do paciente. Legal. Em qualquer aspecto, tá? E é legal, fala assim, de experiência do paciente no consultório, para todo lado. Isso é só... Qualquer ambiente que você tiver, seja você que trabalha no consultório, seja você cirurgião, seja você... Né, eu acho que não se ia falar radiologista, mas radiologista realmente não vou dar. Deveria, tá? Deveria, eu também acho que sim. Daqui a pouco a inteligência artificial vai superar ele. O que vai fazer ele superar a inteligência artificial é a relação dele com o paciente, é a experiência que ele agrega ao paciente. Legal. Olha. Legal. Depois dessa, forte abraço. Nunca achei que a gente ia fazer um podcast com um radiologista. Então, pra você que é radiologista... Não foi? Caraca, aqui tirou, tá tudo buraco até pra você. Valeu. Abração, Luizão. Valeu.